Olá, amigo estudante, aqui quem fala é o professor Ferrer do canal Matemática Analítica e a aula de hoje é sobre fatoração, tá? Aqui no nosso roteiro nós vamos ter o nosso momento reflexão, vamos fazer aqui uma revisão rápida de algumas regras, alguns conceitos. Vamos entrar propriamente no assunto dessa aula, né? Então a gente vai falar sobre fator comum ou fator comum em evidência, se preferir, agrupamento ou decomposição, trinômio quadrado perfeito, trinômio no formato x elevado a 2 mais sx mais p. Vamos abordar também diferença de dois quadrados. Vamos detalhar a combinação de expressões, resolução de problemas para a gente colocar em prática tudo que nós vamos aprender nessa aula e vamos deixar alguns desafios propostos, ok? Bom, gente, aqui no momento reflexão, o que eu queria dizer para você é o seguinte: o quanto é importante essa matéria, né? Fatoração está presente na resolução de vários problemas que vai exigir de você o reconhecimento, né, dessa fatoração e qual a técnica, né, que você vai aplicar para resolver, né? Então, assim, não interessa se você está no ensino fundamental, se você está no ensino médio ou no ensino universitário, você vai se deparar com problemas que vai te exigir conhecimentos de fatoração, né? Eu vou dar até um caso aí que quem está, por exemplo, na faculdade e tem cadeiras de cálculo e está vendo a matéria chamada de limites, você sabe que existe situações que quando você tem dentro do limite uma coisa chamada indeterminação, você só consegue resolver na maioria das vezes através de fatoração, ok? Então, assim, essa aula tem como objetivo a gente passar pelos diversos casos de fatoração e mostrar para você qual a técnica que nós vamos utilizar para resolver cada um deles, tá? Então, assim, o importante é presta atenção a essa aula, que eu te garanto que o conhecimento que você vai adquirir aqui vai te dar todos os subsídios necessários para você resolver qualquer problema envolvendo fatoração, ok? Vamos lá então, porque nós temos bastante assunto para abordar nessa aula. Bom, no nosso momento revisão, nós vamos falar um pouco sobre MDC e raiz quadrada, né? Para quem não sabe o que é MDC, é máximo divisor comum, ok? Então vamos lá aqui, ó. Eu tenho essas duas expressões aqui, ó, tá? Então, como é que eu calculo, professor, o MDC dessa expressão, ok? Então você vai dividir ela em duas etapas. Primeiro você vai descobrir qual o MDC da parte numérica e depois você vai descobrir qual é o MDC da parte literal. Então na parte numérica nós temos aqui, ó, 9 e 15, não é isso? Então vamos colocar aqui, ó, 9 e 15. Como é que eu consigo resolver aqui este MDC? A regra para você achar o MDC é que você tem que encontrar um número, né, um número primo que você vai dividir ambos os números que estão envolvidos na sua operação, tá? Então, assim, qual o número primo que eu consigo dividir ao mesmo tempo 9 e 15, que são esses números que eu estou realizando a operação nesse momento, ok? Então, lembrando que quais são os números primos que nós temos? 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Número primo é aquele número que é divisível por 1 e por ele mesmo. E o 2 é o único número par primo que nós temos. Ok? Então a gente vai começar a dividir aqui, ó. Eu consigo dividir esses termos por 2? Não.
porque eu não consigo dividir nem 9 nem 15 por 2. Aí você vai por 3. Ah, eu consigo dividir por 3? Sim, eu consigo dividir aqui por 3, né? Porque, ó, 9 dividido por 3 dá 3 e 15 dividido por 3 dá 5. E aqui eu já termino, ó. Por quê? Porque eu nem consigo dividir mais o 3 por 5 e nem o 5 por 3. Então, o meu MDC da parte numérica é quanto? É 3. Então, eu já coloco aqui 3, ok? Vezes, né? Agora, você vai para a parte literal. Na parte literal, você vai localizar quais são os termos comuns entre as expressões. São aqueles termos que se repetem nas expressões. De cara, você vai ver que é o A, porque eu tenho o A nessa expressão e o A nessa expressão também. E tem o B na primeira e tem o B na segunda. Então, eu vou colocar aqui, ó, A vezes B. Ok? Então, eu identifiquei os elementos da minha parte literal, que são comuns entre as expressões. Agora, o próximo passo, eu vou verificar de cada elemento qual é o que tem o menor expoente. Então, vamos para o A. Qual é o que tem o menor expoente? Ó, eu tenho aqui nessa primeira expressão A2 e na segunda eu tenho A. Então é A. Porque aqui, ó, na segunda expressão é a mesma coisa do que A elevado a 1, ok? E o B? Qual é o que tem o menor expoente? Ó, eu tenho B elevado a 3 e tenho B elevado a 4. Então, o que tem o menor expoente é esse aqui, ó. Ok? Então, é B elevado a 3. Então, com isso, ó, eu encontrei o MDC dessas duas expressões. Tá entendido, gente? O cálculo do MDC? Primeiro você calcula o MDC da sua parte numérica, depois você vai para a sua parte literal. Vamos para essa daqui, ó. Qual o meu MDC entre 30 e 70? Então agora eu vou dividir agora. Vamos lá. Vamos começar. Vou dividir por 2, né? 30 dividido por 2 dá 15 e 70 dividido por 2 dá 35. Eu consigo dividir por 2? Não, porque nem 15 nem 35 é divisível por 2. Eu posso por 3? Também não. Porque o único número que você consegue dividir por 3 é o 15, o 35 não. E eu posso por 5? Pode. Porque 15 dividido por 5 é 3 e 35 dividido por 5 é 7. Né? Então aqui, ó, não consigo mais dividir. Então meu MDC dessas duas expressões é 10. Tá? Eu achei aqui o MDC da minha parte numérica. Agora eu vou para a minha parte literal. Qual é os termos que se repetem entre as expressões? Eu só tenho o X, ó. Ok? O A não se repete. Então eu vou colocar o X aqui. Qual é o que tem menor expoente? É esse aqui, né? Entre 3 e 5, o menor expoente é 3. Resolvido o MDC dessas minhas duas expressões. Tá claro, gente? Tá muito simples, né? Calcular MDC é muito simples. Tá? Bote isso na sua cabeça. É muito simples. Vamos agora calcular o MDC de 12, de 18 e 36, né? Nessa expressão. Então vamos lá. 12, 18 e 36. Dividindo aqui por 2, eu vou ter 6, né? Porque 6 vezes 2 é 12. 18 dividido por 2 dá 9. 36 dividido por 2 dá 18, né? Eu agora posso dividir por 2? Não, né? Não posso mais, mas por 3 eu posso. 6 dividido por 3 é 2. 9 dividido por 3 é 3 e 18 dividido por 3 é 6. Consigo dividir mais? Não, encerrei por aqui. Porque eu não consigo dividir, por exemplo, nem 2 por 3, entendeu? Não consigo mais. Então, meu MDC desses três números vai ser 2 vezes 3, que é igual a quanto? A 6. Então, o meu MDC aqui na parte numérica é 6. E o MDC da parte literal? Se você vai observar bem, eu não tenho. Porque eu só tenho x aqui, não tenho nas outras expressões. Eu tenho y aqui, não tenho nas outras expressões. E tenho z aqui, não tenho nas outras expressões. Correto? Então, o meu MDC aqui dessas três expressões é 6. Tá claro?
Vamos para a próxima? Então agora vamos para a raiz quadrada. Bom, lembrando, na raiz quadrada que quando você não tem o índice, significa dizer que ele é 2, tá? Então você tem 2 aqui nesse caso, e você vai ter 2 aqui também nesse outro exemplo, ok? Então vamos lá. Relembrando aqui, fazendo uma revisão sobre o cálculo dessa raiz, é só você separar cada elemento. Então é como eu tivesse assim, ó, raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de x elevado a 4 vezes raiz quadrada de y elevado a 6 vezes raiz quadrada de z, né, elevado a 2. E vamos só relembrar uma regra rapidinha aqui de raiz, né? Quando você tem a raiz, né, enésima, né, de a elevado a m, ok? Isso é a mesma coisa do que a elevado a m sobre o que n, ok? É o expoente do A, que é o M, sobre o expoente do índice do radical, que é o N, ok? Então aqui, ó, aplicando essa regra, eu vou ter o quê, ó? Eu vou ter o quê? 9 é 3 elevado a 2, não é isso? E aqui eu já consigo, ó, resolver isso aqui, ó. X elevado a 4, raiz quadrada x elevado a 4 é x elevado a 2. Você concorda? Porque é x elevado a 4 dividido por 2. Vamos botar assim, né? Que aí você entende, pelo menos essa a gente faz bem detalhado para você entender, né? Então vai ficar, ó, 4 dividido por 2, não é isso? Vezes o y vai ficar 6 dividido por 2, estou aplicando aquela regrinha que eu acabei de falar, tá? E z é 2 dividido por 2. Tá claro, gente? Ok? Então aqui eu vou ter, ó, 3, ó, elevado a 2 dividido por 2, aqui vezes, ó, x elevado a 2, vezes y elevado a 3, não é isso? Vezes z elevado a 1, né? Porque 2 dividido por 2 é 1, não é isso? E aqui eu vou ter, ó, 3, né? Vezes x2, vezes y3, vezes z. Pronto, gente. Aqui eu calculei, eu fatorei, na verdade, né, essa raiz. Tá claro isso aqui? Ok? Vamos para o segundo caso. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma divisão. Então, como eu tenho uma divisão, é a mesma coisa do que ser assim, ó. Preste bem atenção, ó. 4a2 B8, né? Dividido, ó, por raiz de C12. Ok? E aqui eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui no exercício anterior, ó. Eu vou ter, ó, vou até botar aqui, ó. Eu vou ter aqui, ó, raiz de 4 vezes raiz quadrada de A2 vezes a raiz quadrada de quanto? B8, né? Tudo isso aqui dividido por, ó, esse aqui eu já posso até resolver, né? Ó, C12, né? É a mesma coisa do que C elevado a 12 sobre 2, não é isso? Isso aqui vai ser igual a quanto? A raiz quadrada de 4 eu já vou fazer direto, você já sabe, né? Então vai ser, eu vou até colocar aqui, né, do lado. Então vai ser 2, né, vezes, ó, a raiz quadrada de A2 dá quanto? Dá A, pela regra que nós aplicamos anteriormente. Raiz quadrada de B8 dá B4, correto? E a raiz e aqui embaixo, ó, C elevado a 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6. Tá claro, gente? Aqui, ó. E aqui é o resultado daquela minha operação da raiz.
Ok? Então, com isso aqui, a gente fez o nosso momento revisão. Muito importante essa revisão, que ela vai dar todos os subsídios para os próximos exercícios, os próximos problemas que vão estar contidos nessa aula. E nós vamos resgatar, quando a gente estiver resolvendo esses exercícios, nós vamos resgatar essa revisão que nós estamos fazendo aqui. Por isso que é importante que você tenha essas regras, né, consolidadas na sua mente. Ok? Vamos para frente? Então vamos lá, ó. Fator comum. É a primeira regra de fatoração. Agora a gente está entrando de fato na nossa aula, né? Que é fatoração. Como é que eu calculo uma fatoração por fator comum, né? Como é que eu resolvo um problema, ou melhor, como é que eu fatoro um problema utilizando fator comum ou fator comum em evidência, tá? Tem gente que gosta de utilizar essa expressão, fator comum em evidência. Então aqui, ó, vamos calcular esse primeiro aqui, ó. Ó, uma coisa que eu quero falar para vocês, muito importante, é o seguinte: fator comum, o nome já está dizendo, basta você ter um elemento comum, tá? Para você aplicar a regra que nós vamos detalhar agora aqui nesse exercício. Ok? Então vamos lá. Primeiramente aqui, ó. Lembrando que aqui na frente do x2 aqui eu tenho 1, tá, gente? Ó. Ok? Eu tenho 1. Então, agora aqui de cara, ó, eu vou tirar o MDC da minha parte numérica. Se lembra que a gente tirou lá? Ó, o MDC de 5 em 1. Não consigo fazer nada. Ok? Então, na minha parte numérica, eu não tenho o MDC. Beleza? Agora, eu vou para a parte literal. Quais são os termos comuns da minha parte literal? Opa, eu tenho o x aqui, ó. E tenho também o y. Então, eu vou colocar aqui, ó, x e y, né? Agora, eu vou descobrir o que tem o menor expoente. Então, no caso do x, quem que tem o menor expoente? É o 2, você concorda? É isso aqui, ó. E no caso do y, é o quem? É o 1, porque ambos os elementos aqui estão com expoente 1. Ok? Então, agora eu vou abrir o parêntese. Agora, olha como é que você vai resolver. Você vai dividir esse primeiro termo pelo fator comum que você encontrou, depois você vai dividir o segundo termo pelo fator comum que você localizou. Então, vamos aqui, ó. Ó, 5, né, ó, x3, y, né, ó, dividido por x2y, não é isso? Que é o meu fator comum. Ok? Então vamos lá, isso aqui dá quanto? Ó, existe uma propriedade na matemática, e você com certeza vai lembrar, que quando você tem um elemento que você está multiplicando e automaticamente ele está dividindo, você pode cortar. Então aqui eu posso cortar o y com o y, ó, porque se você for pegar y e dividir por y, dá 1, não é isso? Então você já corta. Então meu resultado vai ser 5 vezes o quê? Ó, divisão de potência. Se lembra da regrinha? Repete a base e diminui os expoentes. Então, portanto, eu vou ter aqui, ó, 5x elevado a 1, né? Ou 5x. Então, aqui, ó, vai, ó, 5x. Tá? Menos, né? Vou pegar agora a segunda expressão, né? Segunda expressão é x2, né? Y dividido por x2y. Regra da matemática, onde eu tenho um número que é dividido por ele mesmo é igual a 1, né? Ok? x2y dividido por x2y é 1. Então aqui eu tenho, ó, 1. Ok, gente? Então com isso, ó, resolvi aqui, ó, eu fatorei a minha primeira expressão utilizando a regra de fator comum ou fator comum em evidência, se você preferir usar esse termo. Lembrando aquilo que eu falei, se você tiver um elemento que é comum entre todas as expressões, você já pode usar a regra do fator comum.
Vamos para a segunda expressão? Ó, na segunda expressão, vamos calcular o MDC da minha parte numérica, para saber se eu tenho algum MDC, né? Então, ó, 3, 9, 12, né? Então, vamos lá. Vou dividir isso aqui por quanto? Por 2 eu não posso. Então, vai por 3. Então, ó, por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 12 dividido por 3 dá 4. Não consigo fazer mais nada, porque eu não consigo dividir o 3 por 2. Eu consigo o 4 por 2, mas o 3 por 2 eu não consigo. Então, o termo comum da minha fatoração aqui, através do meu MDC, é 3. Agora eu vou para a minha parte literal. Qual é o termo comum na minha parte literal? Pelo que eu estou vendo aqui, é só o x, ó. É só o x como o meu elemento que é comum entre todas as expressões. E qual que tem o menor expoente? É esse aqui, ó. É o 2. Aí você pode dizer o A. O A eu só tenho na primeira, não tenho nas outras. Os B eu só tenho na segunda, não tenho nas outras. E o C eu só tenho na terceira e não tenho nas outras. Então agora, ó, eu vou fazer as minhas divisões, ó. Então vamos lá, ó. 3AX5 dividido pelo termo que eu achei como fator comum, que é 3x2. Ó, risco 3 aqui, né? E vai ficar quanto? Vai ficar, ó, AX elevado a 3. Tá correto isso aqui? Tá, porque eu repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 2 dá 3. Então dá AX3. Né? Menos. Qual é o próximo termo agora? Ó, 9BX3 dividido por 3x2. Vai dar quanto isso aqui? Vamos lá. 9 dividido por 3 dá 3. O B, eu repito aqui que eu não faço nada com ele. E o x3 dividido por x2 dá quanto? Dá x. Correto? Dá x, porque repete a base e diminui os expoentes. 3 menos 2 é 1. Então, ó, 3bx. Ok? Mais. Agora eu vou pegar ó, o 12cx2 dividido por 3x2. De cara eu já corto aqui ó, o x2. Isso vai me dar 12 dividido por 3 dá 4 e vai sobrar 4c. Então, mais 4c. E com isso, gente, nós concluímos a fatoração da nossa expressão utilizando a regra fator comum. Vamos relembrar a regra? Fator comum. Se você tiver qualquer elemento comum, por exemplo, o nome já está dizendo fator comum, são fatores, né, que estão simultaneamente nos termos da minha expressão, tá? Tanto na parte numérica quanto na parte literal, tá? Ah, se eu não tiver na parte numérica e eu tiver na parte literal, beleza, é fator comum. Ah, e se eu tiver só numérico e não tiver na parte literal, também não tem problema. Eu tenho que achar um termo comum entre as minhas expressões, seja ele numérico ou seja ele literal. Essa é a regra para você identificar um fator comum. Entendeu? Ou seja, concluímos aqui a nossa primeira regra da fatoração. Agora nós vamos ver agrupamento ou decomposição. E aí, se você olhar aqui bem, essa aqui é agrupamento ou decomposição, você vai ver logo de cara aqui, por exemplo, por exemplo, que não é. Aí você já pode pensar, será que eu posso fazer fator comum, né? Imaginando que você esteja olhando já uma expressão e tentando achar qual é a regra que você vai aplicar. Eu consigo aplicar fator comum? Não, não consigo, né? Olha essa expressão aqui. Olha aqui, eu não tenho fator comum entre elas, né? Se eu tirar o MDC, desculpa, de 2 e 5, eu não vou conseguir. Então não tenho um MDC na minha parte numérica. E na minha parte literal eu também não tenho.
né? Porque eu não tenho A em todas as expressões. Eu não tenho X em todas as expressões, né? Então, então já eliminei fator comum. Agora vamos para o agrupamento ou decomposição, né? Então, como é que eu resolvo uma fatoração quando por agrupamento ou decomposição? O que é que você vai fazer? Qual é a regra? Qual é a regra? Primeiro você vai dividir a sua expressão em dois termos, né? Cada um em dois termos. Então você vai dividir, ó, essa primeira aqui, ó, você vai ter a sua primeira expressão e essa daqui, ó, você vai ter a sua segunda expressão. Ok? Tá claro? Então vamos resolver a nossa primeira expressão, ok? A nossa primeira expressão, você definiu que é 2ax mais 5bx, ok? Aí aqui eu consigo resolver por fator comum, não é isso? Porque o único fator comum que eu tenho aqui nessa expressão é o x, concorda? Porque na parte numérica eu não consigo tirar o MDC aqui, ó, de 2 e 5. Eu não consigo, porque eu não consigo dividir o 5 por 2 e nem o 2 por 5. Então, na minha parte numérica eu não tenho MDC, né? E na minha parte literal, o único termo que está presente em ambas as expressões é o x, concorda? E o expoente do x é 1, ou seja, é o x mesmo, tá ok? Tá claro? Então agora a gente vai fazer agora aquele processozinho, ó. 2ax dividido por x vai dar quanto? 2a. Mais 5bx dividido por 5 dá 5b, concorda? Ok? Tá claro aqui? Então, vamos usar aqui um pouquinho aqui é, da nossa explicação, né? Aqui, ó, 2ax dividido por x, ó, eu corto o x, ó, por isso que dá 2a, ok? E aqui, ó, 5bx dividido por x vai dar quanto? Vai dar 5b, por isso que ele está lá na minha expressão. Tá claro? Agora vamos trabalhar com a minha segunda expressão, que é 2ay mais 5by, ok? Vamos trabalhar com essa expressão agora para ver o que é que dá? Aqui na segunda expressão, a mesma coisa, né? Eu não consigo tirar o MDC de 2 e 5, porque a gente já viu lá na anterior, não é isso? Então, o fator comum na parte literal que eu tenho na minha segunda expressão é o y, você concorda? Porque eu não tenho mais outro elemento. Então, agora eu vou fazer, ó, 2ay dividido por y dá quanto? Dá 2a. E 5by dividido por y dá 5b, seguindo as mesmas regras que nós fizemos na divisão, tá? Ok? Então, gente, ó, eu encontrei a minha primeira expressão e a segunda. Você viu o que é que nós fizemos aqui? Nós separamos em duas expressões. Isso é a decomposição. Então, a gente pegou essa expressão e a gente fez a decomposição. E agora vamos agrupá-la, ou seja, porque como eu achei, né, a primeira e a segunda, você vai agora, ó, juntar né, ó, a primeira, né, e a segunda, né, ó, aqui, ó, a segunda. OK? Então você vai pegar o que, ó? X, né, ó, aqui, ó, 2a, né, ó, mais 5b, não é isso? Ó, né, ó, mais o que, ó? O y, né, que é a minha segunda expressão, que é 2a mais 5b. Tá claro? Isso aqui? Beleza, então? E agora você pensa assim, ah, professor, peraí, eu ainda tenho outra coisa, eu ainda posso resolver isso aqui usando fator comum em evidência, porque eu tenho um fator comum aqui entre os dois, ó, que é isso aqui. Exatamente, ó.
Então eu vou pegar o meu fator comum, né? Que é o 2A mais 5B, né? E ó, x vezes 2A mais 5B dividido por 2A mais 5B vai dar quanto? Vai dar x, né, gente? E o outro aqui vai dar y, né? Porque y2A mais 5B dividido por 2A mais 5B dá x mais y. Então aqui, ó, eu fatorei a minha expressão aplicando a regra de agrupamento e a decomposição. Aí você pode perguntar assim, professor, quais são as premissas que eu tenho que saber ou para identificar que é um agrupamento ou uma decomposição? Primeiro, ele vem em 4 termos. Olha o que eu já estou te falando. Ele vem em 4 termos. Você vai separar de 2 em 2. Então você decompôs. Tá? Na decomposição, você vai aplicar a regra do fator comum. Depois que você achar as duas expressões, você vai juntar. Juntou as expressões, você vai aplicar no final de novo o fator comum, que foi o que nós aplicamos. E aí, essa é a regra para você usar a regra do agrupamento ou decomposição. Tá claro, gente, isso aqui? Ok? Vamos fazer a próxima para ficar mais claro, né? Aqui eu vou passar um traço aqui para a gente não confundir os cálculos, né? Entre uma expressão ou outra, né? Então aqui, ó, mesma coisa. Eu tenho 4 termos, então já de cara eu já sei que isso aqui é um agrupamento ou decomposição e vou fazer a decomposição em 2 termos aqui, ó. Ok? Então, na minha primeira aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, ó, aqui, ó, menos 10AX menos 4AY, não é isso? Então, agora eu preciso saber os fatores comuns, né? Então, eu vou para a minha parte numérica. Então, o MDC entre 10 e 4 vai dar quanto? Vai dar 2, né? 10 dividido por 2 dá 5 e 4 dividido por 2 dá 2. Eu paro por aqui mesmo porque eu não consigo mais prosseguir com a divisão. Então, o meu primeiro termo é o 2, olha aqui, ó. E o próximo é qual? Ó, é o A. Eu tenho o A aqui e o A aqui também. Então, é 2A, que corresponde à minha parte literal. Tá ok, gente? Tá entendido isso? Ok? Então vamos lá. Agora eu vou fazer, ó. Ó, vamos fazer aqui o passo a passo, né? Para você identificar aqui, ó. Vamos lá, ó. Menos 10AX dividido por 2A. Eu vou cortar esse A com A. Menos 10 dividido por 2 dá menos 5. Então vai ficar menos 5 o quê? X. Então aqui é menos 5x. Ok? Aí agora eu vou pegar aqui, ó, menos 4AY, tá? Vou dividir por 2A, que é o meu fator comum. Então vai, ó, menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Lembrando que o sinal aqui do 2 é 4, tá, gente? Por isso que menos com mais dá menos. Ok? Ó, o A eu corto e vai sobrar o que? O Y, né? Então vai ser, ó, menos 2Y. Ok? Então aqui eu já concluí a resolução da minha primeira expressão. Agora eu vou calcular da minha segunda, né? Que eu defini que é menos 15 bx, né? Menos 6by, né? Vamos ver o MDC entre 15 e 16, que é a minha parte numérica. Eu posso dividir por 2? Não, porque 15 não é divisível por 2, mas eu posso por 3. Que dá 15 dividido por 3 dá 5 e 6 dividido por 3 dá 2. Encerrei aqui, o meu MDC é 3. 3 é meu MDC dessa minha parte numérica. E da minha parte literal é quem? É o B, né? Porque eu não tenho outro elemento na parte literal comum entre as expressões, né? Então vamos lá agora aqui novamente, ó. Menos 15, né, bx dividido por 3b
vai ficar quanto? Ó, B eu corto com B, menos 15 dividido por 3 dá menos 5 e x, né? Então dá menos 5x, ok? Agora eu vou pegar, ó, menos 6by dividido por 3b, não é isso? Ó, de cara aqui o b vai embora, menos 6 dividido por 3 dá menos 2 o quê? Y, né? Então, ó, menos 2y. Achei o resultado da fatoração da minha segunda expressão. Eu fiz da primeira e fiz da segunda. Agora eu vou juntar. Vou juntar aqui embaixo. Então vai ficar o quê, ó? 2a, aí abre parêntese, menos 5x menos 2y, né? Ó, mais, né, o quê, ó? 3b, aí aqui abre parêntese, menos 5x menos 2y, ok? Aí, agora, ó, qual é o meu fator comum? É essa expressão aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 5x menos 2y. E aí, agora, eu vou dividir, ó, 2a menos 5x menos 2y dividido por menos 5x menos 2y dá quanto? Dá 2a. Tá claro isso aqui, gente? 2a. E o outro vai dar mais 3b, né? Que é a divisão. Então, com isso aqui, ó, eu fatorei a minha expressão usando a regra que é agrupamento ou decomposição. Vamos relembrar as duas regras que nós fizemos até agora? Vamos lá. Fator comum em evidência. Eu tenho que ter um fator comum entre os elementos das expressões que eu estou trabalhando. Ok? Se eu tiver, eu já aplico a regra do fator comum. Agrupamento. Como é que você identifica um agrupamento? Primeiro, ele tem que ter 4 termos. Desses 4 termos, você vai separar em duas expressões com dois termos, cada uma delas, né? Vai fatorar por fator comum a primeira e a segunda. Depois, você agrupa as duas e aplica novamente o fator comum. Tá claro, gente, isso aqui? Essa é a regra de agrupamento ou decomposição. Ok? Agora vamos para o trinômio quadrado perfeito. E olha que nome bonito, hein? Trinômio quadrado perfeito. E o trinômio quadrado perfeito, o nome já está dizendo, ó, trinômio é 3. Então é a primeira coisa que eu já identifico no qual regra que eu vou aplicar. Ó, trinômio 3, tá? 3. Então a possibilidade de ser a regra ser uma dessas é grande, entendeu? Então vamos lá. Como é que eu vou resolver um trinômio quadrado perfeito? Preste bem atenção à regra, porque ela é muito simples, mas você tem que ter cuidado para que você não cometa nenhum erro. Primeiro você vai fazer o seguinte, ó. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o seu segundo termo. Você vai tirar a raiz quadrada do primeiro e você vai tirar a raiz quadrada do segundo. O resultado das duas aqui, ó, você vai multiplicar por 2. Ok? E o resultado disso aqui, ela tem que coincidir com esse termo aqui, ó. Se coincidir, ele é um trinômio quadrado perfeito. Tá claro isso? Agora vamos aplicar essa regra que nós acabamos de falar, colocar na prática, né? Então vamos lá, ó. Primeiro, eu vou tirar a raiz quadrada de 4a2. E vou tirar a raiz quadrada de b2. Aqui você já sabe, né? A gente aplicou aquela regrinha, se lembra? É a raiz quadrada do primeiro vezes a raiz quadrada aqui, né? Ó, do outro termo aqui, né? É isso? E aqui, ó, é a mesma coisa do que b elevado a 2 dividido por 2, né? Você sabe, né? Da regrinha, né? Então, vamos resolver aqui, ó. Raiz quadrada de 4, você já sabe que é 2. E aqui, ó, a raiz quadrada de A2 é A, porque é a mesma coisa do que A elevado a 2 dividido por 2, que vai dar 1, né?
E aqui vai dar quanto? Dá B. Ok? Agora eu vou pegar esses dois termos que eu encontrei e vou multiplicar por 2, ó. 2 vezes, ó, 2A vezes B. Ok? Isso vai dar quanto? Ó, 2 vezes 2, 4, vai dar 4AB. Isso aqui, gente, ó, ele é igual a isso aqui, ó. Ó, aqui, ó. Então é um trinômio quadrado perfeito. Então agora como é que eu fatoro? Presta bem atenção. Você vai pegar o primeiro termo, que é 2A, vai pegar esse sinal aqui desse elemento aqui, ó, que nós validamos, que é o menos, e vai pegar o segundo termo, que é quem? Ó, é o B. Ok? Então, é o primeiro termo que você achou, menos o segundo termo, que é B elevado a 2, gente, ó. E com isso nós resolvemos, ou melhor, nós fatoramos a nossa expressão. E aqui eu queria deixar um recado rápido para você. Eu tenho gravado uma aula de produtos notáveis. Por gentileza, vá assistir essa aula. Lá eu vou te dar todas as regras de como resolver um produto notável. Sabe como é o nome disso aqui lá no produto notável? É o quadrado da diferença de dois termos. Eu vou te mostrar qual é a regra para resolver isso aqui. Lá na aula. Pode ir lá. Produtos notáveis é complemento dessa aula. Não deixe de ir lá. Isso vai te fortalecer cada vez mais o seu conhecimento entre produto notável e fatoração. Esses dois temas, eles andam bem juntos. Então, como eu falei, lá na frente, quando requisitar um conhecimento seu de fatoração ou de produto notável, você já vai estar, ó, craque no assunto. Então, minha dica, passa por lá, assiste a aula. Lá tem um momento revisão também, aborda algumas regras, algum conceito que você tem que dar e detalha todos os produtos notáveis. Qual é a regra para você resolver qualquer um deles. Combinado então? Então tá resolvido. Agora vamos resolver esse aqui, ó. A mesma coisa, ó, nós vamos tirar a raiz quadrada desse e logo em seguida desse. E depois nós vamos validar se corresponde a esse aqui. Ok? Então vamos aqui, ó. Ó, vamos lá, ó. Raiz quadrada de 4 sobre 9, né, ó. x4, y2. E eu vou tirar a raiz quadrada de 9 sobre 4A2. Como é que resolve isso aqui? Você já sabe, né? Ó, eu posso colocar assim, ó. Raiz quadrada de 4 sobre 9 vezes raiz quadrada de x4 vezes raiz quadrada de y2. Não é isso? Ok? Se lembra da divisão? Da raiz eu posso botar a mesma coisa assim, ó. Raiz quadrada de 4 dividido por raiz quadrada de 9, não é isso? Aí aqui, ó, vezes. Já vou resolver o x4, ó, dá quanto? Raiz quadrada de x4, x2. Se lembra? Eu vou repetir o x e vou dividir os expoentes, né? 4 dividido por 2. Desculpa. Vou dividir o expoente do 4 com o índice do radical, que é 2, né? Então, 4 dividido por 2 dá 2. E aqui vai dar o quê? Y, né? Ó, já estou resolvendo direto, né? Vai dar Y. E aqui, ó, vai dar qual o resultado, ó? Raiz quadrada de 4 é 2 e raiz quadrada de 9 é 3, né? x2y. Ok? Tá claro aqui? Então, agora, vamos resolver aqui, ó. Essa daqui, ó. Mesma coisa. Vai ficar raiz quadrada de 9 sobre 4 vezes raiz quadrada de A2, né? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser, já vou fazer logo, né? Raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 4 é 2, não é isso? Vezes quanto? Vezes A.
ok? Porque a raiz quadrada de A2 é A, né? Você vai dividir o expoente do A, que é 2, pelo índice, né, da raiz, que é 2, vai dar 1. Resolvido, eu achei, ó, os dois termos que eu precisava, né? Agora eu preciso validar se isso é um trinômio quadrado perfeito. Eu vou fazer o quê, ó? Com esses dois aqui, eu vou multiplicar por 2, não é isso? Então, vai ficar o quê, ó? Vamos botar aqui, ó. Vai ficar, ó, 2 vezes o primeiro, ó, é 2 sobre 3 x2y vezes, ó, 3 sobre 2 vezes a. Lembra da regrinha? Ó, quando eu tenho um número que está dividindo e está multiplicando, eu posso cortar. Então, eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, meu resultado aqui vai dar quanto? Ó, 2x2y(a). Olha se isso aqui não é a mesma coisa disso aqui. Ok? Ah, professor, mas lá em cima tá 2ax2y. Aqui tá 2x2y(a). Dá no mesmo. A ordem aqui dos fatores não vai alterar em nada no meu produto. Eu tenho a aqui, ó. Eu tenho a elevado a 1. Eu tenho a elevado a 1. Aqui eu tenho x elevado a 2, eu tenho x elevado a 2. E aqui eu tenho y, ó. E aqui também eu tenho y. Então, isso é um trinômio quadrado perfeito. E a regra fala o quê? Diz o quê? Eu vou pegar o primeiro, que é 2 sobre 3 x2y, né? Menos o que, ó? Menos, que é esse sinalzinho aqui, ó, né? Menos o segundo termo, que é quanto? É 3 sobre 2a. Não esquecer que isso tudo é elevado ao quadrado, ok? E aí eu reforço para você passar lá na aula de produtos notáveis para complementar o seu conhecimento. Combinado então? Com isso, nós resolvemos o trinômio quadrado perfeito. Como eu falei anteriormente, para você identificar um trinômio quadrado perfeito, o nome já está dizendo trinômio 3, tá? E aí tira a raiz do primeiro e tira a raiz do segundo. E aí compara com o elemento central. Observação importantíssima, tá? Importantíssima, fundamental, tá? Para você que está aprendendo a matéria ou revisando a matéria. Cuidado com as pegadinhas que você pode ter numa prova. Como, por exemplo, esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, ele pode colocar na prova da seguinte forma. Olha aqui, ó. Ele pode botar aqui, ó, menos 4ab, tá? Aí botar assim, ó, 4a2, tá? Mais b2. Isso aqui também é um trinômio quadrado perfeito. Cuidado com isso aqui. Só que você vai ter que colocar esse trinômio quadrado perfeito na ordem que ele vem. Ou seja, na ordem, ou seja, que o primeiro que o primeiro termo seja elevado, eu consiga tirar a raiz dele, e que o segundo também eu consiga tirar a raiz desse elemento. Entendeu? Então, muito cuidado nas pegadinhas promovidas na prova, que você pode olhar para uma expressão e não identificar a fatoração, mas é porque os elementos estão trocados. Ok? Então, cuidado com essa pegadinha. Vamos para o próximo. Agora a gente vai ver trinômio no formato x ao quadrado mais sx mais p. Tá? Trinômio porque ele é 3 também. 3, tá? E o que diferencia ele do trinômio quadrado perfeito é que é o seguinte, ó. Eu não consigo tirar a raiz do segundo elemento, ó. Eu consigo tirar aqui do primeiro, ó, nesse caso aqui, ó, nessa expressão. x2 menos x menos 6. Eu consigo tirar a raiz do primeiro, mas do segundo não. Eu não tenho raiz quadrada de 6. Entendeu? Então, como é que eu resolvo esse aqui? Presta atenção. Ó, x2 mais sx, né? Mais p, onde o s aqui é de soma.
ok? E o P aqui, ó, é de produto, ok? Muito atenção nesse aqui, tá? Produto. Tá combinado? E agora, como é que eu vou fazer? Vamos olhar para essa primeira aqui, ó. Ó, quais números eu consigo somar para me dar o valor de menos 1? Lembra-se que aqui, ó, eu tenho um aqui na frente. Ok? E esses elementos que a soma dá menos 1, se eu multiplicar, ele vai dar menos 6. Aí aqui você tem que botar sua cabecinha para funcionar, tá? Então vamos lá. Selecione dois números que a soma dá menos 1 e o produto dá resulta em menos 6. Vamos lá? Eu tenho dois números, olha. Eu tenho o menos 3 e o 2. Por quê? Menos 3, se eu for fazer, ó, aqui é mais, né? Mais 2, né? Se eu for fazer menos 3 mais 2, dá menos 1, ó. E menos 3 vezes mais 2 dá quanto? Menos 6, ó. Atendeu. Aí você pode perguntar, professor, não pode ser 2 e menos, menos 2 e 3, não? Não. Essa primeira aqui é verdadeira. Essa segunda, não. Por quê, ó? Aqui, ó. Menos 2 mais 3 dá quanto? Dá 1. Não dá menos 1. Embora o produto vai dar menos 6. Tá claro? Então você tem que achar dois números que a soma vai dar um valor e que multiplicado vai dar o outro valor da expressão. Como é que eu resolvo agora essa fatoração? Você vai abrir, ó, dois parênteses, ou seja, é uma multiplicação, né? Onde você vai repetir aqui, ó, onde você vai colocar o x aqui e o x aqui, e agora você vai colocar os elementos que você achou, ó. Que é quem, ó? Você não achou, ó, menos 3 e 2, então vai dar menos 3, né? E aqui, ó, mais 2. Pronto, ó, eu fatorei a minha expressão. O resultado da fatoração dessa expressão aqui é isso aqui, ó. Vamos ver se isso aqui está correto? Professor, eu queria saber se está correto, se eu achei. Qual é a prova que eu aplico para saber se isso aqui está certo? É só você fazer aquela regrinha, ó, multiplica esse com esse, depois esse com esse, depois esse com esse. Vamos testar, ó. X vezes x dá x2. Né? X vezes x, x2. X mais 2x dá mais 2x. Menos 3 vezes x dá menos 3x. E menos 3 mais 2 dá menos 6. Ó, x2, olha isso aqui, ó, menos 2x mais 2x com menos 3x vai dar quanto? Menos x, menos 6. Tá vendo, ó? Essa expressão aqui que eu achei corresponde a lá de cima. Então, essa daqui é a fatoração da minha expressão lá em cima. Vamos resolver isso aqui agora, ó. Esse aqui, ó. Quais são dois números cuja soma vai dar 4 e o produto vai dar menos 5? Vamos pensar? Ó, dois números, a soma de dois números dá 4 e o produto dá menos 5. Então, eu chego à conclusão de que eu posso ter dois números, né? Eu posso ter o 5, né? E posso ter o menos 1. Ó, 5 menos 1 dá 4. 5 vezes menos 1 dá menos 5. Ok? Então tá validado, ó. Professor, não pode ser menos 5 com 1, não? Não. Porque menos 5 com mais 1, né? Vai dar quanto? Dá menos 4. O que não é verdade. Então isso aqui não atende. Então, e se for menos 5 com menos 1? Não atende também, porque menos 5 com menos 1 é menos 6. Tá claro? Então agora eu vou colocar a minha expressão. A minha expressão vai ser o quê? Ó,
Ó, dois parênteses, né, vezes. Como a minha incógnita é M, né, eu vou botar aqui M, ó. M, ó, M mais o quê? Mais o que? 5, né? E o M menos 1, ok? Pronto, gente, ó. Encerrei a minha fatoração usando o trinômio no formato x elevado a 2 mais sx mais p. Como é que você identifica um trinômio nessa forma? Aquilo que eu falei para você. Ele não é um trinômio quadrado perfeito. Então, se ele não é um trinômio quadrado perfeito, só resta ser o trinômio no formato x elevado a 2 mais sx mais p. E aí aqui você tem que botar a sua cabeça para funcionar. Qual é a soma de dois números que dá um resultado e que multiplicado vai dar outro resultado? Entendeu? É isso. Vamos para o próximo? Agora nós vamos trabalhar com a diferença de dois quadrados, tá? Ó, como é que você identifica a diferença de dois quadrados? Primeiro, você só vai ter dois elementos. Dois elementos. O sinal, olha aqui, ó, o sinal, que vai ser sempre menos. Olha aqui na outra expressão também, ó, menos. E qual é a regra para você calcular a diferença de dois quadrados? Então, a primeira, ó, aqui, ó, você vai tirar a raiz quadrada do primeiro termo, que é quanto? Ó, 121, né? M6, N10. E vai tirar, ó, a raiz quadrada do segundo termo, que é 49 M4 N6. E aqui nós já sabemos resolver, né, gente? Aqui nós já sabemos resolver. Vai ficar o que, ó? Raiz quadrada de 121, né? Vezes a raiz quadrada de M6. Lembrando que o índice do radical é 2, né? E a raiz quadrada de N10. Resolvendo isso aqui, vai me dar quanto? Raiz quadrada de 121 é 11, né? Vezes, ó, M3, eu já estou calculando direto, vezes N o quê? N o quê? 5, né? Ok? Achei aqui o resultado da minha primeira expressão. Vou agora para a segunda. A mesma coisa, gente, ó. Raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de M4 vezes a raiz quadrada de N, o que? 6, né? Resolvendo já, fica quanto? 7, né? Vezes M2, não é isso? Vezes N, o que? 3. Achei o meu segundo elemento. E agora, como é que eu fatoro isso? Como é que eu represento a fatoração da diferença de dois quadrados? Você vai abrir o parêntese. Aí você vai colocar o primeiro elemento, que é 11M3 N5, mais o segundo elemento, que você achou que é 7 M2 N3, vezes. Aí você acha o primeiro, que é 11, ó, M3 N5, ok? Menos 7 M2 N3. Ou seja, o que é que você faz, na verdade? Você representa a soma, a multiplicação da soma pela multiplicação da diferença dos termos que você identificou ao extrair a raiz
dos elementos. Tá claro, gente, até aqui? Aí você pode perguntar, ah, professor, se eu botou o primeiro mais e depois o segundo menos, se eu poderia ter botado o primeiro menos e o segundo mais? Poderia também. Não vai causar nenhum transtorno na sua resolução. Então, ó, isso aqui é o resultado da fatoração da minha expressão quando eu tenho diferença de dois quadrados. Tá entendido, gente? Vamos para a próxima? Ó, a próxima eu vou tirar, ó, raiz quadrada de 4 sobre 9, ó, A6x4, né? Aí aqui você já sabe tirar, vai ficar o quê? Raiz quadrada de 4 sobre 9 vezes raiz quadrada de A6 vezes a raiz quadrada de x4. Aqui vai dar quanto? Já vou calcular. Raiz quadrada de 4 e 9, né? Vai dar 2 sobre 3, correto? Porque a raiz quadrada de 4 é 2 e de 9 é 3. Vezes A elevado a quanto? A elevado a quanto? Vamos lá? Vamos lá? Dá quanto? 3, né, gente? E aqui vai dar quanto? Ó, x elevado a 2. Tá claro? Então já achei aqui, ó, a minha, o do primeiro, né? O resultado da raiz do primeiro aqui, ó. Agora eu vou achar o resultado da raiz do segundo, que é 9 sobre 25, o que? Y6. Isso aqui é igual a quanto? Olha, vai ficar raiz quadrada de 9 sobre 25, não é isso? Vezes a raiz quadrada de y6, não é isso? Que isso aqui vai ser o quê? Vai ser 3 sobre 5, né? Que a raiz quadrada de 9 é 3 e de 25 é 5. Y o quê? 3, né? Porque vai ficar y elevado a 6 dividido por 2, que dá 3. Então eu identifiquei aqui a raiz do meu segundo, elemento. Tá claro isso aqui, gente? Agora é só colocar como a gente colocou o primeiro exemplo. Ó, você vai abrir o parêntese e vai colocar, ó, 2 sobre 3, né? Ó, A3x2 mais 3 sobre 5 y3 vezes, e vou repetir a mesma coisa, ó, 2 sobre 3 A3x2, né, ó, menos, ó, 3 sobre 5 y3, ok, gente? Tá claro isso aqui? Então, com isso aqui, ó, eu achei a fatoração da minha expressão, que corresponde à diferença de dois quadrados. Gente, aí o que é que eu falo para vocês? Reforço para vocês. Vão lá na aula de produtos notáveis, tá? Isso aqui em produtos notáveis, você sabe como é que chama? É o produto da soma pela diferença de dois termos. E lá eu te falo como é que resolve isso aqui. Vai lá para complementar o seu conhecimento. A aula lá vai te dar todos os subsídios necessários para você acoplar com o conhecimento de fatoração. E aí você, como eu falei para você, você vai ficar com conhecimento sobre esse assunto super em dia. Entendeu? Ok? Vamos para frente? Então vamos lá. Agora, combinação de expressões. O que eu quero dizer para você aqui é que é o seguinte: nós encerramos todo o conteúdo de fatoração, tá? Nós encerramos. Nós vimos fator comum em evidência, nós vimos agrupamento, nós vimos agrupamento, né? Nós vimos trinômio quadrado perfeito, nós vimos trinômio na forma x2, x elevado a 2 mais sx mais p, e nós vimos agora a diferença de dois quadrados.
Tá claro isso? Agora, e aí você pergunta, então, professor, o que é combinação? Então, se não é uma nova regra de fatoração, não é. Aqui eu quero te mostrar que na hora que você tiver resolvendo um determinado problema, né, aplicando as regras de fatoração, você pode acabar se deparando com mais de uma regra de fatoração para você fatorar definitivamente aquela expressão. Entendeu? Então, não necessariamente você pode aplicar para fatorar uma expressão apenas uma regra. Você pode aplicar mais de uma regra. O importante é você conhecer as regras e aplicá-la de forma correta. Então, trouxe dois exemplos aqui para você ver isso na prática. Como é que eu vou fazer essa combinação de fatoração nas expressões? Ok? Então, vamos lá aqui, ó. Aqui, ó. x2 menos y2. Vamos ver as regras? Qual é que a gente aplica? Será que eu aplico produto notável? Oh, desculpa, produto notável, gente. Eu falei em produto notável. Esquece. Vamos lá. Será que eu aplico fator comum em evidência? Não, porque fator comum em evidência, né, você tem que ter pelo menos um termo comum entre os elementos. Aqui eu não tenho, né? Segundo, eu posso usar agrupamento aqui? Não, porque eu não tenho 4 termos. Eu posso usar trinômio? Já vou pular esse assunto. Aqui não tem 3 termos. Então não é um trinômio quadrado perfeito e nem é um trinômio na forma x elevado a 2 mais sx mais p. É a diferença de 2 quadrados? Sim. Ó, a diferença de 2 quadrados eu tenho que ter aqui, ó, o menos aqui, não é isso? Ó, o menos aqui. E agora eu vou tirar a raiz quadrada, ó, do x elevado a 8, que vai me dar x elevado a 4. E eu vou tirar aqui a raiz quadrada do segundo elemento, que é y elevado a 8, que é, na verdade, y elevado a 4. Se lembra? A regrinha é a mesma que nós aplicamos, né? Aqui subtende que tem 2, né? Então fica 8, né? 8 dividido por 2 aqui dá 4, entendeu? Mesma coisa aqui também. Então aí você, como é que você representa? Lembra? Ó, você pega o primeiro mais o segundo, não é isso? Lembra? Lembra? Acabamos de resolver, hein? Ó, e aqui, ó, x4 menos y4. Lembra? Aí você diz, professor, agora eu entendi onde o senhor falou a combinação, né, de fatoração. É porque aqui eu posso fatorar também, porque aqui é a diferença de 2 quadrados também. Isso, é isso aí. É isso que eu quero que você capte aí a ideia, entendeu? É isso aí. Então vamos resolver isso aqui. Para resolver isso aqui é a mesma coisa. Você sabe, eu tenho que tirar raiz quadrada de x4, que é x2, você já sabe disso, e a raiz quadrada de y4, que é y2, ok? Tá claro aqui? Então aqui você vai repetir a primeira, né? Porque a primeira você não vai fazer absolutamente nada com essa expressão, né? Só repetindo. E aqui, ó. Ó, aqui, ó. Agora eu vou botar, ó, x2 mais y2, não é isso? Ó. Vezes quanto, ó? x2 menos y2. Porque isso aqui tudo, ó, é resultado desse aqui, ok? Aí você pode dizer, professor, eu consigo fatorar aqui ainda, ó. Isso aqui também é a diferença de 2 quadrados, isso, é isso aí, ó. Onde x elevado a 2 é x e y elevado a 2 é y, não é isso? Tá claro, gente, isso aqui? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou repetir isso aqui, porque essa expressão eu não consigo fazer nada com ela. Vezes, vou repetir essa outra expressão aqui, que eu também não consigo fazer absolutamente nada com ela. E essa daqui, que é essa terceira,
eu vou representar na forma como eu tenho que representar, né? Que é x mais y vezes o que? Ó, x menos y. Ó, este resultado aqui, ó, é dessa expressão aqui. E aqui, gente, eu encerrei. Eu não tenho mais nada a fazer. Então, esta fatoração é resultante da expressão lá em cima. Tá entendendo? Aqui, nesse caso, eu apliquei a fatoração mais de uma vez, mas eu só apliquei uma regra, que foi o quê? A diferença de dois quadrados, que você já sabe. Entendeu? Agora, vamos resolver essa daqui, ó. Eu tenho 2x3 mais 14x mais 20x. Daqui de cara, se você pensar, olhar bem, você dizer assim, professor, isso aqui é fator comum. Sem eu nem saber qual é o MDC da parte numérica, mas ó, da parte literal, você já vê que eu tenho x aqui, ó. Então eu já posso resolver por fator comum. Lembra, ó, se você já na expressão já identificou um fator comum, você já aplica a fatoração já. Você não precisa nem para as outras regras. Entendeu? Se a primeira regra já atendeu, ó, já vai. Entendeu? Então agora nós vamos calcular o MDC de 2, 14 e 20, né? Para a gente saber se tem algum elemento comum, né? Na parte numérica, né? Então, ó, vou botar por 2, ó, que dá 1. 14 dividido por 2 dá 7. E 20 dividido por 2 dá 10. Ó, encerrei por aqui, ó, a minha fatoração. O meu MDC aqui dessa expressão é 2. E 2 o que? X, né? Que eu achei que o x aqui na parte literal. E o expoente dele é 1, né? Porque o que tem o menor expoente é isso aqui, né? Ó. Correto? Então agora eu vou aplicar a minha regrinha aqui, ó. 2x3 dividido por 2x vai dar quanto? Isso aqui, ó. Corto 2 com 2. Vai ficar o que? x2, né? Porque eu repito a base e diminui os expoentes. Correto? x2. Ok? Aí eu vou pegar agora, ó. 14x2 dividido por 2x. 14 dividido por 2 é 7. X2 dividido por x vai dar quanto? Dá x, né? Repete a base e diminui os expoentes. 2 menos 1 é 1. Então dá aqui, ó, mais 7x. Ok? Mais o que? Ó, 20x dividido por 2x vai dar quanto? 20 dividido por 2 dá 10. Eu corto o x aqui, ó. Então aqui vai dar mais 10, ok? Encerrei a minha fatoração, correto? Não. Eu ainda posso fatorar. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, o que é que eu tenho aqui, ó. Bom, aqui, ó, eu tenho 3 termos. Então, se eu tenho 3 termos aqui, não pode ser mais por fator comum, né? Em evidência. Porque eu não tenho x em ambos, na parte literal não tenho x. E na parte numérica, eu não tenho um MDC entre 7 e 10. Então, não é fator comum. Então, se é 3, eu tenho o trinômio quadrado perfeito, que eu já elimino logo de cara. Porque o trinômio quadrado perfeito diz que você tira a raiz do primeiro e do segundo. Eu não tenho como tirar a raiz de 10. Então, só sobra o quê? Aquele trinômio que é na forma x, né? X elevado a 2 mais sx mais p, onde a soma tem que dar 7, não é isso? E o produto tem que dar 10. Quais são esses dois números? Opa, professor, eu já sei. 2 e 5. Positivo. Isso mesmo. Porque 2 mais 5 é 7, 2 vezes 5 é 10. Agora eu vou representar isso aqui, ó, fatorar aqui embaixo, ó. Então vai ficar 2x. Aí a aparência, lembra como é que eu fatoro aqui quando é um trinômio na forma x mais y? Eu coloco o x aqui em ambos, né? E agora eu coloco os termos, ó. Todos os dois aqui são mais, né? Então vai dar mais 2 e mais o quê? Mais 5, né? Agora sim, gente, eu concluí a fatoração da minha expressão lá em cima. Resultado, para resolver a fatoração dessa expressão,
eu apliquei fator comum e apliquei o trinômio na forma x2 mais sx mais p. Tá vendo? Nesse aqui, eu apliquei duas regras de fatoração. Isso se chama combinação de fatoração nas expressões. Tá claro nisso aqui? Vamos para o próximo? Ó, o valor da expressão. Vamos lá. Agora nós vamos entrar, né? Desculpa, nós vamos entrar na resolução dos problemas. Ah, ótimo. Vamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos até agora. Ok? Então vamos lá. O valor da expressão. Como é que eu resolvo isso aqui, ó? 102 elevado a 2 menos 100 elevado a 2. Vamos lá, vamos pensar. Fator comum em evidência, eu consigo? Não. Eu não tenho fator comum entre os elementos. Segundo, agrupamento. Não. Porque agrupamento eu tenho que ter 4 elementos. Trinômio. Eu já abandono os 2 trinômios. Eu não tenho 3 termos aqui. Só sobra o quê? A diferença de 2 quadrados. Olha aqui, ó. A diferença, né? De 2 quadrados. Onde eu vou fazer o quê? Ó, eu vou calcular aqui, ó. Vou tirar, ó, a raiz do primeiro, né? E depois eu vou tirar a raiz do segundo. Muito simples tirar a raiz aqui, não é isso, ó. Né? Ó, aqui, ó. Primeiro vai dar 102, tá correto? E o segundo 100. E agora eu vou representar na forma, que é como? Ó, 102, né? Mais 100, não é isso? Vezes o quê? 102 menos 100, não é isso aqui? Agora eu vou resolver, ó, aqui, ó. 102 mais 100 dá 202. Vezes 102 menos 100 dá quanto? Dá 2. Então, 202 vezes 2 dá quanto? Dá 404. Gente, olha isso aqui. Como é que a gente resolveu essa expressão aqui? E o que eu quero dizer para você é o seguinte: imagina se você tivesse uma questão dessa na prova para você resolver. Você ia fazer o quê? Ia multiplicar 102 vezes 102 e depois ia diminuir de 100 vezes 100. Olha o tempo que você ia gastar resolvendo essa questão, né? E ainda com risco de errar os cálculos, né? E ainda a gente resolveu através de fatoração. Onde é que você iria imaginar com a expressão dessa nós resolveríamos através através da fatoração? Olha o tempo que você ganhou nessa resolução e deixa o tempo, né, restante para você trabalhar nas questões mais complexas, nas questões mais complicadas, né? Tá claro isso aqui? Beleza? Então agora vamos resolver isso aqui, ó. Fatorando, ó, 2, ó, 2x2 menos 101, menos 162y2. Aí você pode dizer assim: ah, professor, isso aqui é fator comum. Porque de cara eu vejo aqui que, ó, na parte literal não dá, mas na parte numérica dá. Vamos ver se isso é verdade, ó. Deu 262. Vamos lá, ó, aqui, ó. Posso dividir por 2, né, ó? Por 1 e 162 dividido por 2 vai dar 81. Então, ó, meu fator comum na parte numérica é 2. Na literal eu não tenho ninguém. Agora eu vou fazer, ó. 2x2 dividido por 2 dá quanto? Dá x2. Já estou fazendo direto, tá? Menos 162y2 dividido por 2 dá quanto? Dá 81y2, não é isso mesmo? E aqui, aquilo que eu falei para você. Se você já tem um elemento comum entre os termos, você já aplica o fator comum logo de cara, entendeu? Aí aqui pronto, aí você diz assim: ah, terminei a minha fatoração. Beleza, ótimo, encerrei. Não, gente, você não encerrou. Olha aqui o que é que eu tenho aqui, ó. Ó, olha aqui o que é que eu tenho aqui. Eu tenho a diferença de 2 quadrados, onde para resolver, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, que vai me dar x, não é isso? Eu estou fazendo direto. E vou tirar a raiz quadrada de 81
y2, que eu aplicando a regra vai me dar 9y, correto? Aí agora eu vou representar, vai ficar como? 2 vezes, aí você sabe representar, né? Ó, o primeiro mais o segundo, não é isso? Não é isso? Vezes, ó, o primeiro menos o segundo. Agora sim você resolveu, você fatorou a sua expressão. E olha o que é que nós aplicamos. Nós aplicamos fator comum e logo em seguida a diferença de 2 quadrados. Mais outro exemplo que a gente tem a combinação de regras de fatoração dentro de uma mesma expressão. Tá claro, gente, isso aqui? Vamos para o próximo? Vamos lá, ó, aqui, ó, questão de, inclusive, ó, de vestibular. 550 elevado a 2 menos 540 elevado a 2. Você diz, ah, professor, é igual que nós resolvemos lá. Não é isso? Exatamente, ó, aqui, ó, tenho que resolver isso aqui, né, e achar a resposta, né? Então, vamos lá, ó. Eu vou tirar a raiz quadrada de 550, né, elevado a 2, que isso aqui vai me dar o quê? 550, correto? E vou calcular a raiz quadrada de 540 elevado a 2, onde isso aqui vai me dar o quê? 540. E agora eu vou resolver a minha expressão, que aí, ó, como é que eu faço? Ó, eu vou botar aqui, ó, 550, né? Ó, mais 540, né? Olha aqui, aí vezes, né, ó, 550, né, ó, menos 540. Não é isso? Pela regra, não é isso? Agora, ó, calculando isso aqui, dá quanto? Dá 1090, não é isso? Somando 550 mais 540 vezes, ó, isso aqui, ó, 550 menos 540 dá 10. Você tá claro? Dá 10. Resultado disso aqui vai dar 10.900. Agora vamos ver as respostas, né? Achei isso aqui, ó. Vamos lá. A resposta é 100? Não, não é 100. Está compreendido entre 1.000 e 10.000? Não, ele é maior do que 10.000, então não é. É escrito em 3 algarismos? Não, eu tenho aqui 5. É divisível por 100? Sim, é divisível por 100. Se eu dividir aqui, ó, 10.900 por 100 vai dar 109. Então a resposta é 100. E aí, gente, olha aqui para mostrar para você a velocidade que você teve para resolver uma questão dessa. Imagina você multiplicar 550 vezes 550, depois 540 vezes 540 e diminuir. Olha o tempo que você vai perder nessa multiplicação, correndo o risco de errar ou na multiplicação ou na diferença. Entendeu? Olha o tempo em termos de minuto numa prova que você vai ganhar aplicando a regra de fatoração. Com tudo que foi exposto nessa aula, você olhando as regras de fatoração, você já vê de cara o quanto que ajuda você na resolução de alguns problemas. Tá claro? Vamos resolver isso aqui? Esse aqui, de cara, você diz, ah, professor, isso aqui é produto notável. Porque eu tenho A e B ao mesmo tempo. É isso aí, gente. Está pensando correto. É isso aí. O que eu quero que você pense é assim. E agora vamos ver se tem fator comum na parte numérica, né? Então eu tenho aqui, ó. É isso aqui. Então eu tenho, ó. Só posso dividir isso aqui por 7, né, gente? Ó. Que vai dar 1. 14 dividido por 7 dá 2. E 7 dividido por 7 dá 1. Meu MDC aqui, ó, é 7, né? Então eu vou botar aqui, ó, 7. Agora eu vou ver quem mais, ó. Eu tenho A e B, né, ó. Em ambos, né? A e B. Agora, o meu segundo passo é saber quem é o que tem o menor expoente. O do A, quem tem o menor expoente? É esse aqui, ó, tem 1. E o B? Também. Todos esses têm 1, né? Aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Agora vamos lá, ó. Agora vamos calcular a minha... Agora eu vou dividir, ó. 7A3B dividido por 7AB. Ó, corto o 7, corto o B, e A3 dividido por A dá quanto? Dá A2, não é isso? Repete a base e diminui os expoentes. Dá A2, né? Ok? Agora, ó, 14
A2B dividido por 7AB. Ó, 14 dividido por 7 dá 2. Eu já corto esse B com esse B. E A2 dividido por B dá A, né? Porque repete a base e diminui os expoentes. Que 2 menos 1 é 1. Então, A mais 2A. Ok? Mais, né, ó. E 7AB 7AB dividido por 7AB. Aqui eu não preciso nem perder meu tempo, né? Que é 1, né? O número dividido por ele mesmo, 1. Ok? Ah, professor, concluí a minha fatoração. Correto? Não, correto não. Eu tenho isso aqui ainda para fatorar, ó. Ó. Eu tenho isso aqui ainda para fatorar. E que fatoração é essa daqui? Eu tenho 3 termos. Então eu só tenho 2 saídas. Ou eu tenho 3 saídas. Ou é fator comum em evidência, eu já elimino logo que não é, que eu não tenho nenhum termo comum entre eles. E agora eu vou para a regra do trinômio. Ou é um trinômio quadrado perfeito, ou é um trinômio na forma A, né? Na forma x elevado a 2 mais sx mais p. Se você olhar bem, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, onde eu tiro a raiz do primeiro, raiz de A2 é quanto? É A. E tiro a raiz quadrada do segundo, que é 1, que é quanto? 1. E a multiplicação disso aqui eu posso multiplicar por 2, que vai dar quanto? Vai dar 2A, correto? Porque 2 vezes A vezes 1 é 2A. Isso aqui corresponde a esse termo do meio, ó. Ó. Então, resolvendo aqui, vai ficar assim, ó. 7AB, né? Abre parêntese, quanto? Vai ficar A mais 1 elevado a 2. Tá correto? Vamos relembrar se isso aqui está correto? Vamos relembrar? Ok? Então, o que é que o trinômio quadrado perfeito fala? Que você coloca o primeiro elemento que você achou, tá aqui ele. Aqui, ó, na expressão é mais, ó, é mais, então tá aqui o mais. E o segundo elemento que eu achei que foi o 1, e é elevado a 2. Então, portanto, gente, ó, nós fatoramos agora a nossa expressão. Então, aqui, ó, nessa expressão, eu usei dois casos. Eu usei o fator comum em evidência e usei o trinômio quadrado perfeito. Ok, gente? Tranquilo? Então, agora nós vamos encerrar a nossa aula, ok? Bom, pessoal, chegamos aqui no final da nossa aula. E tá aqui os desafios propostos. Tente resolver seguindo as regras que a gente detalhou nessa aula. Uma coisa que eu queria falar para você. Não entendeu? Volta para a aula, revisa os conceitos, tenta resolver outras questões, tenta procurar outras questões de fatoração para que você consiga aplicar as regras e resolver. Outra coisa, não se desanime ou se desespere se você errou. Isso faz parte do processo de aprendizagem, né? Você erra e extrai do erro conhecimento. Eu te garanto que quando você for resolver pela segunda vez, você sabe o ponto que você errou, você não vai errar mais, né? Então, transforme o seu tempo com qualidade, né, dos estudos, respeite seu tempo de aprendizado, cada um tem o seu, cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado. E aí eu reforço aqui o que eu falei ao longo dessa aula. Volta na aula de produto notável para você consolidar o conhecimento de produto notável com de fatoração. No momento que você unir esses dois assuntos e você absorver todo o conhecimento, ó, eu vou te falar uma coisa, não tem para ninguém, entendeu?
Juntou conhecimento de produto notável e fatoração, você vai para o topo, logo entendeu? De cara, no assunto é fatoração. Porque você já vai conhecer como é um produto notável, o desenvolvimento dele, e logo em seguida a fatoração. Você viu que muito da fatoração ali que nós fizemos, ele se transformou em um produto notável. Você viu agora na última questão, que eu acho que ficou 7AB, né? Vezes A mais 1 elevado a 2. A mais 1 elevado a 2 é um produto notável, que tem uma regra para resolver aquilo ali. Entendeu? Então volta nessa aula e consolida todo esse conhecimento. E eu vou te falar uma coisa. E aí não interessa qual é o nível que você está, se é o fundamental, se é o médio, se é o universitário. Na hora que aparecer uma questão de fatoração e produtos notáveis, você vai resolver com certeza. Ok? Se você gostou dessa aula, compartilha com alguém que você acha que tem dificuldade no assunto. Deixa um like. É, faz qualquer comentário, inclusive deixando proposta aí de uma aula que você gostaria que fosse gravado aqui nesse canal, e na medida do possível eu vou te atender. E se você ainda tem mais alguma dúvida, você precisa de alguma ajuda, passa um e-mail do canal Matemática Analítica, que na medida do possível eu vou te ajudar, ok? Muito obrigado e até a próxima.